Olá a todos, eu sou o Herbert Gonçalves. No dia de hoje nós daremos prosseguimento então ao nosso tutorial anterior, onde eu estava iniciando a comentar a função de cada uma das janelas que compõem a interface padrão do Blender. Porém, naquela oportunidade nós desviamos um pouco do assunto, de forma a complementar o mesmo, falando um pouco sobre os headers. Agora nós veremos então para que serve cada uma das janelas da interface padrão do Blender. Passaremos a seguir a ver então as formas que você dispõe para manipular as janelas. Bem, vamos iniciar então pela janela de informação. A janela de informação possui então diversos menus e ícones. Porém, na sua parte direita, ela contém então várias informações que são úteis para que nós possamos então estar consultando durante nossos projetos. Para você ter acesso a estas informações, você pode vir primeiramente neste pequeno ícone, que é o Hide Pull Down Menu, e clicar com o botão esquerdo do mouse, que você vai ocultar então estes menus. Consequentemente, então, este header ele chega mais para a esquerda e você tem acesso então a mais informações. Porém, você não consegue ver ainda o último ícone da direita. Caso você queira então ter acesso a toda a parte física do header, sem ter que estar utilizando o Hide Pull Down Menu, você posiciona então o cursor do mouse sobre o mesmo e rola o scroll do mouse para trás. Você vai ter acesso então a todo o conteúdo do header. Se você rolar o scroll do mouse para frente, ele retorna então para a posição original. A respeito da janela de informação, nós veremos então o que significa cada um destes ícones à direita. Veremos também a utilização de alguns ícones e falaremos por cima a respeito dos menus, tecendo breves comentários sobre os principais. Pois de outra maneira, nós iríamos nos alongar demais e fugir dos objetivos deste tutorial, que é de dar uma visão geral, básica, sobre o programa. Posteriormente, nossos assinantes poderão então estarem acessando os guias de utilização na seção de vídeos, categoria Fundamentos, onde eu abordarei para que serve cada detalhe em cada uma das janelas. Vamos iniciar então falando dessa parte direita do nosso header da janela de informação. Nós temos então no início blender.org 261, que significa então a versão que nós estamos utilizando. Nós temos então o número de vértices do nosso objeto selecionado, que no caso é o cubo, o número de faces. Aqui em OB nós temos a quantidade de objetos na cena e a quantidade de objetos selecionados. Observem que no caso nós temos um cubo, uma lâmpada e uma câmera. Aqui temos o cubo selecionado, logo fica um objeto selecionado de 3. Se nós selecionarmos mais um, ficará então 2 de 3. Se selecionarmos todos, ficarão então 3 de 3 e nenhum selecionado de 3. Onde nós temos aqui LA, então, corresponde ao número de lâmpadas na nossa cena, no caso é 1. Observe também que quando nós selecionamos o objeto, esta informação muda no final aqui. Temos o cubo selecionado, lá escreve cubo, passamos para a lâmpada, lamp, e assim sucessivamente. Aqui nós temos então a quantidade de memória que está sendo utilizada para esta cena. Este ícone ele se refere então a uma versão full screen. Você clica com o botão esquerdo do mouse ali e você então fica na versão full screen. Você pode clicar nele novamente para voltar à versão normal, ou se preferir você pode utilizar o atalho Alt F11. Bem, agora vamos tratar então das figuras gráficas que nós encontramos no nosso header da janela de informação. Onde está escrito então a palavra Default, nós temos então o Screen Layout. Clicando com o botão esquerdo do mouse sobre este símbolo, você pode então alternar entre as diversas interfaces pré-configuradas que o programa Blender já possui. No ícone à direita, nós temos então um seletor de cenas, como nós veremos em cursos mais avançados. O Blender pode ser então subdividido em diversas cenas. E por último, onde nós vemos aqui escrito Blender Render,
Clicando com o botão esquerdo do mouse no mesmo, você pode alterar então o modo de renderização. Neste caso nós temos como opções o Blender Render, Blender Game e o Sacros Render. Agora vamos falar um pouco sobre cada um então dos menus do header da janela de informação. Nós temos então o menu Help, onde você encontra links, assim como na Splash Screen. Nós temos acesso ao manual do programa, a própria Splash Screen, como nós havíamos visto anteriormente, além de outras utilidades. Uma coisa que vai ser bastante utilizada é esta janela Toggle System Console. Nós vamos estar utilizando a mesma quando da programação na interface GameLogic, quando nós vamos então inserir a lógica em nossos games. Nós temos algumas opções de renderização. Podemos estar adicionando objetos e também podemos gerenciar nossos arquivos aqui, como abrir um novo, salvar um arquivo, salvar uma cópia, dentre outras opções. Bem, resumindo então, as funções desta janela seriam fornecer informações úteis do andamento do projeto atual, possibilitar a alternância entre layouts, cenas e modos de renderização, além de permitir acessar utilidades a partir do menu Help, inserir objetos na cena, fornecer algumas opções de renderização e gerenciamento de arquivos. Bem, agora nós passaremos então a falar sobre a janela 3D, que, como já comentei anteriormente, pode ser chamada também de 3D View ou Viewport. Esta é uma das principais janelas do Blender. Observem que vários dos comandos que existem na janela de informação podem ser acessados então por teclas de atalho. Agora, é através da 3D View que você consegue visualizar então para que rumo está indo então o seu projeto, ou seja, você visualiza as modificações que estão ocorrendo no mesmo. Imagine, por exemplo, você modelar uma cena sem poder visualizar como a mesma está ficando. Desta maneira então, a 3D View é importantíssima e, como veremos, ela estará presente em praticamente todas as interfaces pré-configuradas do Blender. Primeiramente, vamos observar que esta área retangular que você observa à esquerda da 3D View, ela não representa uma outra janela, ou seja, ela é apenas uma barra de ferramentas da 3D View, que nós podemos chamar então de Tool Shelf. Para ocultar esta barra de ferramentas ou revelar as mesmas, nós precisamos então utilizar teclas de atalho. E para tanto, nós precisaremos falar então sobre um conceito bastante simples no Blender, mas de suma importância, que é o conceito de janela ativa. Bem, observe então o cursor do meu mouse, que está localizado nesta área. A área que contém então o cursor do mouse, ou seja, a janela onde você deixar o cursor do mouse em cima, será a janela ativa. Neste caso, na grande maioria das vezes, as teclas de atalho que você utilizar irão então ser referentes à janela ativa. Por exemplo, nós vamos maximizar então a 3D View, e para tanto nós utilizaremos o seguinte comando: a tecla Ctrl, mantemos a mesma pressionada e utilizamos então a seta direcional do teclado para cima. Como nós observamos então, nós maximizamos a 3D View. Para retornarmos então ao seu tamanho normal, você pode utilizar a sequência inversa, que seria pressionar a tecla Ctrl e em seguida, mantendo a mesma pressionada, utilizar a seta direcional do teclado para baixo. Ou então você pode vir no header da janela de informação e clicar com o botão esquerdo do mouse em Back to Previews. Outra maneira de maximizarmos então a janela 3D View por meio de teclas de atalho seria pressionar a tecla Shift e em seguida a tecla Space. Para minimizarmos seria então o mesmo comando.
Bem, digamos agora que a sua intenção fosse a de maximizar a 3D View, porém, distraidamente você deixasse o cursor do mouse sobre a timeline. Nesta situação, nós vamos utilizar então as mesmas teclas de comando que nós utilizamos anteriormente. Vamos pressionar a tecla Shift e apertar Space. Como você observa então, na realidade você iria maximizar a timeline e não a 3D View, que era a janela que você queria maximizar. Isso porque o cursor do mouse se encontrava então sobre a timeline e neste caso esta seria então a janela ativa. Logo, os comandos utilizados por meio de teclas de atalho seriam referentes a ela. Bem, uma vez que nós já conhecemos então o conceito de janela ativa, nós vamos começar a usar de uma forma mais constante as teclas de atalho. Inicialmente então nós vamos ocultar a To Shelf. Para você ocultar ou revelar esta barra, você se utiliza então da tecla T no teclado. Quando você pressiona T, você oculta mesmo, e pressionando novamente você revela. Bem, antes de continuarmos, eu vou fazer apenas algumas rápidas observações aqui. Observem que quando eu clico com o botão esquerdo do mouse, vocês terão então um sinal luminoso na cor vermelha. Quando eu clicar com o botão direito do mouse, vocês terão então um sinal na cor azul. Vocês devem perceber que às vezes aparentemente eu clico sem nenhum objetivo com o botão esquerdo do mouse. Isso porque quando eu ligo então o programa para captar a tela, para produzir a videoaula, ele que fica sendo o programa ativo. Logo, para mim poder ativar o Blender e poder executar os comandos dentro dele, eu clico com o botão esquerdo do mouse. Mas quando for realmente para utilizar o botão esquerdo ou direito, então eu vou informar para vocês. Bem, agora nós vamos então ocultar a To Shelf. Pressionamos T no teclado e observe que quando a To Shelf está oculta, então ela deixa no lugar que ela ocupava antes um sinal de soma semelhante àquele sinal que nós vimos então na primeira aula, quando nós ocultamos o header. Correto? Sendo que este sinal não se confunde então com um segundo ou terceiro header. Nós vimos que nós poderemos ter os headers no topo da janela ou na base, mas sempre na horizontal. Este símbolo está então na vertical, logo ele corresponde na realidade a To Shelf. Para você poder revelar mesmo então, assim como fizemos com o header, basta clicar sobre este símbolo com o botão esquerdo do mouse. Lembrando que quando nós iniciamos o programa pela primeira vez então, nós já teremos a To Shelf revelada. Agora, observem que na parte superior direita da 3D View, nós temos então também este símbolo, semelhante ao que nós temos quando a To Shelf está oculta. Ou seja, aqui neste local então nós temos outra barra, que é a barra de propriedades. Para nós revelarmos a mesma então, vamos clicar sobre o botão com o símbolo de mais. Nós revelamos então a barra de propriedades. Mas, como nós vimos, nós poderíamos então utilizar a tecla T para ocultar ou revelar a To Shelf. Nós também temos uma tecla de atalho para ocultar e revelar a barra de propriedades, que nesse caso é a tecla N. Então você pressiona N no teclado, você revela ou oculta a barra de propriedades. Bem, evidentemente você deve ter observado que quando a barra To Shelf e a barra de propriedades estão ocultas, então nós temos uma maior área na 3D View. Ou seja, vamos revelar então as barras. Você ficaria então com uma área reduzida. Lembrando que caso você queira então mais espaço para você poder estar trabalhando sem ter que ocultar estas barras, você pode então maximizar a janela. Beleza? Bem, vamos continuar então falando sobre a 3D View, porém agora nós precisaremos habilitar um add-on, que é o Screencast Case. Vou habilitá-lo para que você possa então estar acompanhando os comandos que eu executar no teclado e no mouse. Observem que na parte superior, no centro da 3D View, nós temos então algumas informações na letra branca. Ou seja, quando eu executar algum comando no meu teclado ou no mouse, nós teremos esta informação aqui na parte superior da 3D View. Quando for então a primeira vez que eu utilizo um comando, vocês terão esta informação de maneira mais completa.
ou seja, vai haver uma pequena descrição, como no exemplo, e a tecla correspondente ao teclado ou ao mouse. Porém, depois, como nós formos avançando, eu não vou ficar repetindo então este mesmo processo, que ele é mais demorado. Nós vamos utilizar mesmo apenas a Screencast Case na parte superior da 3D View. Outra coisa a ser comentada é que as informações que você obtém através então da Screencast Case são em inglês. Logo, quando eu clico o botão esquerdo do mouse, a informação será então Left Mouse. Quando eu clicar o botão direito do mouse, vocês terão então Right Mouse. Observe que cada vez que eu clico no botão, então, ele vai aumentando o algarismo à direita do comando. Caso eu utilize o scroll do mouse, que é o botão do meio, parece uma rodinha, você vai ver então Hell. Se eu rolo o scroll para frente, Hell Up. E se eu rolo ele para trás, Hell Down. Correto? Bem, nós vamos continuar então comentando as características da 3D View, porém nós precisaremos fazer anteriormente algumas alterações na configuração do programa. Isto, é claro, para as pessoas que estão utilizando, como eu, um notebook. Por que faremos isto? Bem, você observe que os teclados convencionais têm ao seu lado direito o numpad, que é um teclado numérico. Como nós sabemos então, o notebook não possui este teclado, logo nós devemos modificar as configurações do Blender para que ele entenda que as teclas numéricas do notebook então estarão em substituição a um teclado numérico de teclado convencional. Para tanto, nós iremos então no header da janela 3D, iremos localizar então este pequeno ícone à esquerda, que é o seletor do tipo de janelas ou window type. Observem que todas as janelas possuem este ícone. Nós temos este ícone então na janela de informação, na 3D View, na Timeline, na janela de propriedades e na janela Outline. Contudo, cada um tem um ícone diferente, ou seja, cada janela tem então a sua representação gráfica. No caso, nós vemos aqui que o ícone referente à 3D View é um cubo. Bem, nós vamos clicar então com o botão esquerdo do mouse neste ícone e será aberta então uma pop-up. Estas opções que nós temos aqui referem-se então a tipos de janelas. Nós iremos escolher então o tipo User Preference, que tem então uma ferramenta, pois nós iremos estar mexendo diretamente nas configurações do programa. Aqui você pode escolher entre interface, edição, input, add-ons e vários outros temas. Nós deveremos então escolher a opção input e marcar então Emulate Numpad. Vocês observam aqui que o meu já está marcado, pois eu estou utilizando um notebook. Caso você esteja utilizando também um mouse que não possui 3 botões, você pode emular nesta opção então o uso do mouse com 3 botões, mas eu acho melhor você adquirir um mouse com 3 botões e utilizá-lo, pois você irá ganhar mais tempo durante a confecção dos seus projetos. Uma vez que nós marcamos então Emulate Numpad, você vem até o seletor de janelas e vamos escolher novamente 3D View. Aqui eu vou estar revelando novamente a Tool Shelf, pois esta é a maneira que o programa vai estar quando você abrir. Então você pode abrir ele diretamente na User Preference para poder emular o teclado, e para não precisar fazer isso novamente, você pressiona então Ctrl U no teclado. Desta maneira você vai salvar as configurações. Logo, todas as vezes que você abrir o programa agora, ele já vai estar então com o teclado numérico emulado. Bem, agora nós poderemos então começar a ver a navegação na 3D View. Porém, antes disso, nós vamos conhecer então a nossa cena padrão, que é esta que nós nos deparamos quando nós iniciamos o programa. Bem, o primeiro elemento que nós iremos conhecer então é a nossa grid, que no caso é esta grade que nós temos. A mesma serve então de referência no espaço 3D, ela é uma referência gráfica da nossa horizontal. Observem também que ela possui diversas áreas menores quadriculadas. Cada uma destas áreas então corresponde a uma unidade blend, que, como nós veremos em outros cursos, serve então de referência tanto para o deslocamento do nosso objeto quanto para a modificação de escala do mesmo.
Bem, nós também temos então na cena padrão uma lâmpada, que é este elemento que acabei de selecionar. Essa lâmpada então ela serve para iluminar a cena. No caso, nós estamos aqui enxergando o cubo, porém se nós fôssemos renderizar essa cena para ver a imagem final dela após o seu acabamento, e nesta renderização nós não tivéssemos uma lâmpada, então a cena ficaria totalmente escura, nós veríamos apenas uma faixa preta, ou seja, nós não enxergaríamos os objetos que estão na nossa cena. Bem, quanto a isto, eu vou fazer então uma demonstração prática para que fique mais claro para você. Observe que nós temos então a lâmpada em nossa cena. Eu vou pressionar F12 no teclado para nós renderizarmos a nossa cena. Nós observamos então o nosso cubo. Agora eu vou deletar a lâmpada então da nossa cena e vou novamente renderizar. Observem que nós observamos o cubo todo em preto, isto porque ele não tem uma base. Caso nós tivéssemos, por exemplo, um plano adicionado, vamos escalonar ele, e digamos que ao invés de um cubo aqui, nós tivéssemos, por exemplo, um móvel modelado para design de interiores. Se nós fôssemos renderizar a nossa cena, como você vê então, a área onde está o plano também ficaria preta. Logo você não conseguiria obter o resultado esperado, que seria então, no caso de nós contarmos com uma lâmpada. Vamos aqui inserir novamente uma lâmpada, vamos reposicionar a mesma e agora vamos então novamente renderizar a nossa cena. Como vocês observam então, agora o nosso plano fica visível, assim como o nosso cubo. Vamos sair então da renderização, vamos novamente excluir o nosso plano e agora nós veremos então outro elemento, que é a nossa câmera, que está então aqui selecionada. Bem, vocês viram que quando nós renderizamos a cena, parte do plano que estava na parte da esquerda, o posterior dele, não aparecia na nossa renderização. Por quê? A única parte da cena que é renderizada é aquela então que está no campo de visão da câmera. Para nós podermos então observar como está ocorrendo este posicionamento da câmera, nós devemos pressionar então a tecla 0 no teclado numérico, e como vocês observam então, nós estamos tendo aqui agora uma visão a partir do ponto de vista da nossa câmera. Bem, neste caso, renderização de cenas não faz parte dos nossos objetivos, mas é sempre interessante você compreender estes princípios para que na hora dos tutoriais mais avançados você já tenha então uma noção, ou seja, pelo menos você já vai estar sabendo que a única parte da cena renderizada é aquela que está então no enquadramento da câmera. Para facilitar então sua compreensão acerca disso, eu vou adicionar um outro cubo na nossa cena, porém vou deixar o mesmo fora da visualização da nossa câmera, ou seja, apenas uma pequena parte dele vai estar aparecendo, e vamos pressionar F12 então para renderizar a nossa cena. Como você vê então, a única parte do cubo que aparece na nossa renderização é aquela parte pequena que fica na parte posterior, aliás, inferior direita da nossa câmera. Bem pessoal, por hoje era isso aí que a gente tinha para ver. No nosso próximo tutorial nós vamos continuar falando então sobre os elementos da 3D View e vamos passar então a navegação no espaço 3D. Eu espero que as informações transmitidas tenham sido úteis para você. Caso você tenha gostado, clique aí embaixo que gostou para ajudar a divulgar o canal. E esperamos em breve nos encontrarmos então. Um grande abraço a todos e até o nosso próximo tutorial.